Olá, 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 olá! Tudo lindo por aí? Coragem, temos. Mas cagaço, temos de sobra. Ô, gente, todo mundo sabe o que é cagaço. Olha, cagaço é aquela. É piriri, dor na barriga, frio na barriga, que trem que trava a gente aqui dentro, sabe? Então, temos demais na conta. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vinho e Prosa. Hoje nós vamos falar sobre trava, insegurança, aquela voz aqui dentro, chata pra caramba, que fica, e se der errado? E se falhar? Ninguém vai gostar? Você não tem conteúdo? Sabe, que fica aqui, martelando na cabeça da gente? Então hoje é um episódio, ó, pra quem precisa de um empurrãozinho ou de uma boa golada de vinho, um bom gole de vinho, pra dar o primeiro passo. Vamos lá? E hoje nós estamos acompanhados desse maravilhoso Syrah espanhol, que harmoniza bem com pratos mais fortes, porque ele possui notas de pimenta. E ele foi escolhido exatamente por isso, porque o nosso tema de hoje é um tema que vai gerar aí muita reflexão, eu espero, mas também que traz essa notinha de pimenta e de cutucada, que é o medo de começar. O medo de começar algo novo, né? O medo de planejar, de sonhar, de realizar os sonhos, de sair da famosa zona de conforto. E aí aqui eu já dou a primeira cutucada, né? Gente, por que a gente fala tanto de sair da zona de conforto como se fosse algo ruim, sabe? A gente precisa da zona de conforto, a gente precisa do hábito, a gente precisa da rotina, senão a gente fica biruleibe das ideias. Já parou para pensar, se você tivesse que mudar a sua vida todos os dias, ou constantemente para sair dessa zona? Não estou dizendo que a gente tem que trabalhar sempre com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Não é isso, tá? Não misturem. Mas estou dizendo dessa necessidade que as pessoas têm imposto aí socialmente de que tem que sair o tempo todo da zona de conforto, tem que sair do hábito, tem que mudar toda hora, tem que sair da caixa toda hora. Não, gente. Calma, respira, toma um gole de vinho. A zona de conforto é útil, é necessário para a gente sobreviver. Então, já começo aí apimentando a nossa conversa com essa reflexão, né? O que você tem feito aí que é hábito bom e te aproxima dos seus objetivos? E quais são os hábitos da zona de conforto que é ruim, que te afasta, né? Você tem lidado bem com o medo? Medo de começar, o medo do novo, o medo do imprevisto, aquilo que te trava, assim, de enfrentar as mudanças, que te bloqueia de ir atrás dos seus planos, de ir atrás dos seus sonhos? O nosso tema é esse, né? Pensar que o medo é uma reação natural. Não tem jeito, gente, é biologia, né? Então, o medo está ali como algo que nos protege e é necessário para todo ser humano. Porém, quando o medo, né, ele trava a sua coragem, né, te faz não dar os primeiros passos. Coragem é movimento, é ação. A gente falou disso lá no episódio passado, né, que a coragem é movimento, é ação. E se ela está travada por conta do medo, né, a gente tem aí um problema. E aí a gente tem um bloqueio. E isso é tão ruim, né? Ver a vida passar, ver os dias passarem sem conseguir realizar aquilo que a gente quer, sem conseguir realizar os nossos planos, sem conseguir começar algo novo. Ou algo que está ali na nossa listinha de fim de ano. Sabe a nossa listinha de fim de ano? Que vai ano, vem ano, a gente vai renovando ela, mas sem conseguir executar, sem conseguir colocar para quebrar o que está lá. Né? O medo de começar algo novo, ele está totalmente ligado, intimamente ligado à nossa insegurança. Né? E a insegurança, ela vem do medo do julgamento. Olha só como o medo está perpassando, está no meio disso o tempo todo. Né? A minha insegurança vem do receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer, né? De como as pessoas vão enxergar ou me enxergar naquele cenário. E ela vai criando na cabeça da gente um monte de pensamento intrusivo, de autossabotagem, né? E a gente começa a criar muletas para não realizar os nossos sonhos. Né? Então você fica pensando ali o tempo todo, né? Aquele viés inconsciente negativo de eu não sou bom o suficiente, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir. E aí a gente começa a criar
as muletas para justificar eu não fazer. Então, eu não sou bom, quase sempre vem casado com eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir, né? Vai dar errado, vem ali com eu não tenho conhecimento, eu preciso aprender mais, né? Ligado ao perfeccionismo. E aí eu vou criando essas muletas que me travam. Simples assim, elas vão me travar e vão gerar esse ciclo de insegurança, né, esse ciclo de dúvida, de autocrítica, e aí trava o meu impulso de agir, o meu impulso de fazer acontecer. E aí, gente, é só um gole mesmo, né? A gente se vê naquele cenário de passar os dias, não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti assim, de passar os dias, as semanas, o mês, e eu senti que eu fui atropelada por um trator, mas não consegui executar o que eu queria, não consegui fazer o que eu queria, e isso gera uma frustração imensa, né? E um medo de continuar assim, mas também a falta da ação e da coragem de mudar, né? É reconhecer mesmo que errar, que falhar, que as pessoas vão julgar você fazendo ou não, né? Tudo isso faz parte do aprendizado, faz parte do processo. É focar nas metas menorzinhas, sabe? Eu brinco que a gente precisa dividir um grande plano, um grande sonho em pedacinhos, migalhinhas de pão. Lembra de João e Maria, da historinha, as migalhinhas de pão para acessar o caminho? É trazer isso para a vida. Né? Se eu coloco migalhinhas de pão ali, pequenininhas, metas menores, eu vou acessar o caminho, né? Eu vou conseguir mudar isso, eu vou conseguir combater a minha insegurança, eu vou conseguir seguir em frente, né? E vou conseguir dar movimento, sabe? E esse movimento é necessário. É só assim que a gente consegue fazer essa viradinha de chave. Eu sei que falando assim, parece fácil, né? Ai, nossa, mais uma história de coaching, de autoajuda. Longe disso, gente, longe disso. A ideia mesmo é a gente fazer essa troca, bater esse papo, né? Porque, cara, a insegurança ela vai vir, né? Ela vai estar com você. O medo do julgamento, ele é imenso, em especial atualmente, né? Com redes sociais, com a internet, com o boom das coisas, né? O nosso papo é muito mais como que a gente pode vencer isso, vencer essa insegurança, sem essa trava, sabe? Assim, como que eu posso fazer essa mudança mental? Né? Como que eu posso me dispor e me encorajar a vivenciar as coisas, a me priorizar também nesses papos, sabe? Por isso que eu brinquei que o nosso Sirá de hoje tinha notas de pimenta, né? Porque ele vai trazer... Eu vou trazer essa reflexão mesmo, assim, de onde eu tenho me travado, assim, onde eu não tenho me permitido viver a minha história, viver o meu sonho, viver o meu plano. Eu vou contar muito da minha história para vocês, né? Espero que daqui a um tempo eu receba um monte de comentário com histórias e consiga partilhar a história de vocês também. Eu, quando fiz uma transição de carreira recente, né? Então, eu trabalhava CLT, e aí resolvi assumir, né, o meu papo de podcast, influência. Não, mas também a minha consultoria, né, que é a Antonucci Consultoria. E fazer esse movimento, cara, eu acho que foi uma das coisas que mais me deu cagaço. Eu acho que, fora isso, o maior cagaço que eu tive foi de ser mãe. E aí, olha que doideira, são 2 cagaços de cenários diferentes da minha vida, de papéis diferentes. Vou contar os 2 para vocês. Primeiro foi quando eu decidi ser mãe. Eu não sei se as pessoas sabem, né? Vão saber agora também. Mas eu sou mãe por adoção. E foi uma escolha muito individual e muito pessoal, assim. Porque, biologicamente falando, eu podia gerar criança e eu nunca quis. E aí eu fiquei anos da minha vida perpetuando um discurso de que eu não queria ser mãe. Não queria ser mãe, não queria. Então, quem me conhece das antigas vai saber disso. Eu falava, não quero ser mãe. E eu era convicta disso. Eu falava com muita convicção, não quero ser mãe. Porém, gente, eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe, eu sempre quis maternar. Eu falava com essa convicção porque eu tinha muito medo de como as pessoas iam lidar quando eu dissesse eu quero ser mãe,
mas eu não quero gerar crianças. Eu tinha muita angústia de como que as pessoas iam interpretar isso, de como que isso ia ser visto pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que estavam na minha volta. E aí eu comecei a fazer voluntário em ONGs, em abrigos, para conseguir alimentar a força em mim, a coragem de falar, gente, eu quero maternar, quero muito ser mãe, mas eu não quero gerar crianças. Eu não quero passar pelo processo da gestação, eu não quero viver isso, eu não quero ter um bebê, eu quero ter uma criança. E aí foi um processo tão difícil, sabe, gente? Foi um processo doloroso. Ai, Bruna, mas como assim? Adotar é tão legal e tal. Gente, mas vamos pensar aqui que a gente não está falando de adoção versus caridade, tá? A gente precisa quebrar esse tabu, mas isso é assunto para outros cenários. Era um desejo interno, mas que vinha com esse medo de como as pessoas iam lidar. E conto para vocês, né, que foi uma preparação longa. E quando eu cheguei, né, para falar, gente, família, amigos, vou entrar no processo de adoção, eu quero maternar, eu quero ser mãe, mas eu não quero gerar crianças. Eu ouvi várias coisas, inclusive da família, dos amigos, pessoas próximas, né, como assim você pode ter filho biológico e não vai ter? Como assim você vai entrar no processo de adotar uma criança maior, você não tem medo? Né? Como assim você não vai honrar o útero que você tem? Sério, eu ouvi isso, juro. E foi você está doente? Você está com medo de parir uma criança? Você está com medo de estragar o seu corpo? Não, gente, estrago o meu corpo com outras coisas, com outras comidas, com outras bebidas. Foi um processo longo, sabe? E eu acho que o que permeou esse processo foi autoconhecimento, foi a coragem de, ok, vão julgar, mas eu quero viver isso, eu quero fazer isso. E hoje é uma das minhas maiores realizações. Se perguntar, Bruna, qual é uma das coisas mais difíceis e mais que te realizam hoje? É ser mãe, é maternar. Né? E que incrível que eu consegui não me travar e não me barrar de viver isso pelo medo, pela insegurança. E na transição de carreira, né, sair do que é seguro, né, gente? Poxa, CLT é seguro, tem salarinho lá no 5º dia útil, tem benefício, tem um monte de coisas ali que são legais, assim, no sentido de que traz essa segurança, que te traz essa sensação de que, né, as coisas são uma rotina, é pré-estabelecido, é pré-combinado. Sair disso foi muito doloroso. E foi um processo longo também, né? Foi um processo em que eu me vi perdida, angustiada, ansiosa, foi me travando aos poucos. Eu queria ter começado isso há muito tempo, né? Não foi hoje, não foi ontem. E toda vez que eu me via no cenário de eu vou fazer a consultoria, sair do plano B e virar o plano A, eu tinha medo e travava. Eu não vou conseguir sobreviver disso. Eu não vou conseguir cliente. O que eu tenho para ensinar os outros em consultoria de treinamento e processo? Como assim eu vou lá questionar o processo de uma empresa, de uma organização? Como assim eu vou lá falar para os donos do negócio, né, para os líderes que eles podem fazer diferente? Quem eu acho que eu sou para falar sobre isso, para ponderar isso? Né? Qual lugar que eu ocupo? Então, todas as vezes que eu ia para o caminho de a consultoria vai sair do plano B e virar plano A, eu tinha essa trava. E foi muito tempo, tá? Foram muitos meses, muitos anos, na verdade, com essa angústia, com esse cagaço, até que a coragem veio, né? E essa coragem veio, mas veio muito mais potente junto com ela, a famosa síndrome do impostor ou da impostora. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu explico. É um fenômeno psicológico mesmo, mental, tá aqui, ó, dentro da nossa cachuletinha. Tudo que tá dentro da nossa cachuletinha é mais difícil, mais doloroso, viu, gente? Sério. É onde a gente sente que não merece as coisas ou que não dá conta de viver as coisas. É como se a gente sentisse que é uma fraude, sabe? Como se aquilo travasse, assim, eu não tenho nada a oferecer, eu não dou conta, eu não consigo, eu não mereço. Isso vai reverberando ali na nossa mente e aumentando a nossa insegurança. E vai aumentando a autocobrança, a ansiedade, a angústia, o medo de falhar.
e aí eu travo. Nós, seres humanos, nós temos uma reação, né, reações biológicas acontecendo no nosso corpo o tempo todo. E diante do medo, diante do novo, diante daquilo que nos traz dor, daquilo que nos traz receio mesmo, né? A gente tem duas assim que são principais, né? Que é ou travar ou atacar. É a mais comum na síndrome do impostor é travar, né? Eu travo porque aquilo está me trazendo muita angústia, muita insegurança, e aí como mecanismo de defesa, o seu corpo trava. Não vai, você não vai seguir. E o problema, gente, é que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe a hora de destravar. Ele não tem uma chavinha de liga e desliga. Quem dera, né? Sério. Clique, clique. Ai, que delícia. Não tem. Então, na hora que ele trava, você fica travado. Por meses, por anos, sabe? E aí, no mundo, onde que a gente está hipervalorizando a expectativa externa, hipervalorizando as comparações. Putz, rede social toda hora te mostrando que as pessoas têm um monte de coisa que você não tem, viveram um monte de coisa na sua idade que você não viveu, viajaram para um monte de lugar que você não viajou. E aí aquilo vai só te estimulando e a trava vai só aumentando, só ficando maior. E você vai só pensando, não vou conseguir, porque eu não consigo nada, não tenho nada a oferecer, estou com medo de falhar, né? E aí vai só estimulando essa síndrome, né? E vai ficando cada vez maior essa resposta biológica mesmo, essa resposta de ficar parado. Por isso que quando as pessoas dizem assim, saia da sua zona de conforto, eu gosto de acreditar, pode ser utopia minha, né? Positividade demais, mas que elas estão falando desse lugar de trava, desse lugar de quando você precisa seguir, precisa perder o seu medo, mas está travado. Tá, Bruna, e eu faço o quê? Ai, gente, nós estamos aqui para tomar vinho, para piar, para pensar junto, né? Tem um monte de pesquisa sobre isso. Tem uma que fala que 70% das pessoas elas podem experimentar isso em algum momento da vida. Pode estar travado. Eu não preciso muito de pesquisa para pensar, portanto que eu converso com vocês, porque vocês sabem o tanto que eu gosto de falar e o que eu gosto de escutar. Né? Por isso que eu gosto de prosear demais, de ouvir causa. Né? E eu estou sempre nas empresas ouvindo as pessoas falarem disso. Estou travado na carreira, não consigo a promoção que eu queria, eu não consigo a vida que eu queria, eu não consigo realizar esse plano. Ouvindo os meus amigos, enquanto a gente toma um vinho, né, falando, poxa, eu não consigo ir para frente com isso, esse projeto está parado. Nossa, que corajosa você de conseguir sair do CLT e empreender. Eu queria, mas eu não consigo, né, eu me vejo travado. Então, a minha avaliação ali do meu entorno me mostra que isso é muito real, né, que as pessoas estão travadas mesmo. Elas não conseguem se mover naquilo que é importante para elas. Porque isso tem a ver, gente, com uma coisa muito difícil e que a gente quase nunca fala, né? Que é autoconhecimento, desenvolver autoconfiança, equilibrar as expectativas, sabe? Conseguir quebrar essas expectativas, né? Conseguir olhar para o seu entorno, né? E se posicionar de um jeito que os seus amigos, que as suas relações, que os seus lugares de convívio te aproximem daquilo que você quer viver. Né? É difícil a gente celebrar os nossos pequenos sucessos, a gente brindar as pequenas coisas, né? E aí isso vai virando um looping. Eu chamo de looping da trava. Que a gente vai travando e o pior, sabe? Parece que ele é contagioso. Você trava uma parte da sua vida e aquilo vai só rendendo, sabe? Você vai travando outras partes. Pensar que é uma condição psicológica, sabe, gente? Sentir que você não merece as suas conquistas. Né? Acreditar que o que você tem conquistado, vivido, é sorte. Ou você teve uma ajuda aí, né, universal, ou que você teve por engano, e aí vem o perfeccionismo, né? Eu tive, mas eu podia ter feito melhor, ou podia ser mais. Né? É um sentimento mesmo de constante insegurança, né? E isso vai gerando uma ansiedade, uma angústia bizarra. Eu sinto isso frequentemente, inclusive, vou contar logo, sabe? Não sentir que você pertence àquele espaço, àquele lugar.
Mesmo diante de você saber e ter evidência clara do seu sucesso, você não consegue celebrar isso. Eu estava papeando com um amigo esses dias numa viagem lá para Ouro Preto, e é um amigo que ele tem assim, menos de 30 anos, gente, e ele mora sozinho, tem o carro, tem o mestrado e agora está fazendo o doutorado. E aí ele estava me contando que ele acha que ele está atrasado na vida. Gente, juro, menos de 30 anos, ele mora sozinho, ele tem o carro dele, ele viaja frequentemente. Ele tem um mestrado e ele está finalizando um doutorado. E você acredita que ele acha que ele está para trás? E eu fui ouvindo ele, um cara que, para mim, é uma evidência de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa plena, né? Tá na moda a gente falar isso, a fulana é plena, né? De uma pessoa plena. E ele estava o tempo todo reforçando isso na nossa viagem, assim, de BH até Ouro Preto. E eu observando isso, aí conversando, obviamente, né? Era um momento de prosear, e proseando com ele sobre isso, né? Até que eu cheguei ao grande X com ele. Falei, cara, você está celebrando essas conquistas? Você celebra todas as coisas que você tem? Né? Você consegue perceber o quanto você tem de vida, o quanto sua vida é abundante em coisas incríveis, em momentos incríveis, sabe? E aí ele foi, claro, papeando sobre isso também. E me trouxe isso. Falou, Bruna, isso tem a ver com a minha falta de confiança. Isso tem a ver com coisas que eu ouvi ao longo da minha vida, na minha infância, na minha vida, né? De que eu não era capaz, de que eu não ia conseguir, né? De que isso não era para mim ou aquilo não era para mim. Né? E esses vieses foram ficando ali, martelando no inconsciente dele, até ele ficar travado, como ele estava. Com uma vida abundante mesmo, e sendo admirado por várias pessoas, mas sem conseguir se mover, né? Ou celebrar aquelas conquistas, né? Gente, essa falta de autoconfiança, ela nos faz um estrago mesmo, assim, a gente se sente muito incapaz de alcançar o nosso objetivo. O tempo todo a gente pensando ali, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... E eu não estou romantizando, tá, gente? O tempo e o dinheiro, nada disso. É o quanto a gente vai usando isso como muleta para não conseguir agir, sabe? É uma constante sensação de frustração mesmo. E é um ciclo tão prejudicial para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. É uma trava. E a gente não consegue progredir, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Né? Poxa, a gente vê grandes profissionais aí que não conseguem se posicionar, que não conseguem ter uma comunicação confiante, assertiva, porque estão ali na armadilha da síndrome do impostor, sabe? Da autossabotagem. E pensar sobre isso me fez pensar nesse episódio, assim. Né? E o que a gente faz com isso, Bruna? Faz o quê? Senta e chora? Toma mais uma taça de vinho? Também. Dá para sentar e chorar, tá tudo bem, tá, gente? Tomar outra taça de vinho também. Mas o que a gente faz mesmo é começar a anotar. Gente, aí, isso é muito importante, tá? Anota o seu sucesso. Anota as coisas legais que você já fez, sabe? Porque o nosso cérebro precisa de presença. Vou dar um exemplo de como o nosso cérebro precisa de presença e precisa das coisas muito bem direcionadas, tá? Primeira coisa, alguém aqui, né, que está aí me escutando, está em casa, está no trabalho, está no trânsito, já teve aquela sensação assim de hoje é aniversário do fulano. E aí você vai e fala assim, depois eu mando parabéns pro fulano. E aí esse depois vem no outro dia, vem à noite, na hora que você já esqueceu, e você fica super chateado. Você fala, putz, eu estava lembrando e não consegui mandar. Por que que isso acontece, né, gente? Porque o nosso cérebro entende que o depois não é importante. Ele vai guardar isso na gaveta do que não é importante. Isso vai surgir no momento que você não precisa mais disso. Então, celebrar a nossa vitória, celebrar as nossas conquistas, é anotar elas também, ó, palminha pra gente, dancinha da felicidade, sabe? Dancinha da conquista. A gente buscar mentoria, a gente buscar terapia, a gente buscar autoconhecimento, buscar formas práticas e táteis de mudança de hábito, sabe? E já que a gente chegou até aqui, né? Eu já falei até cansado, já proseamos demais da conta, já bebemos até demais da conta.
eu vou confessar um negócio pra vocês. Gente, eu tava num cagaço pra lançar esse podcast. Cara, eu fiquei pensando assim, o que eu tenho que falar pros outros? Quem que eu acho que eu sou? Da onde que eu tirei que essa não é ideia boa? Nos dias de gravar, eu nem dormi, tive piriri. Fiquei naquela assim, eu não dou conta, vai ser uma merda. E aí eu vim. Vim com a cara e a coragem, com tudo no medo, com a angústia, com, na mão, quem entendeu, entendeu. E tô aqui papeando com vocês, tô aqui partilhando isso, tô aqui partilhando histórias, porque esse é o nosso lugar, né? Esse espaço é justamente para isso, né? Para ajudar vocês conseguirem refletir sobre isso, para a gente pensar fora do tabu, pensar fora do que é padrão, do papo coaching, né? A gente pensar que é cada cagaço que a gente passa, mas que esse cagaço não pode ser o direcionador do nosso caminho, não pode ser a nossa trava, né? Ele tem que nos ajudar a nos preservar, mas não pode ser algo que a gente não consiga viver, não consiga ser plenos, não consiga ser abundantes, não consigam realizar os nossos sonhos, sabe? Então, um brinde a vocês, a coragem de vocês, ao cagaço de vocês, né? E principalmente a força de vontade de estar aqui, né? E a minha também. Né? Que você consiga aí ser muito maior que esse medo e esse julgamento bizarro que está por trás de tudo. E, como já está virando padrão, temos um poema aí para encerrar nosso episódio. Esse poema, gente, chama Nosso Maior Medo. Ele muitas vezes é descrito como do Mandela, mas na verdade ele é da Marianne Williamson, tá? E ele fala assim, ó: nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é sermos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho do universo. Se esconder não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em alguns de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos permissão para os outros fazerem o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Até o nosso próximo episódio.